Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e esse vídeo faz parte do projeto Estantezinha, que é aquela série de vídeos em que eu me proponho a falar sobre o universo infantil, principalmente ligado à literatura. O tema que eu escolhi para falar hoje é banca, né? Banca de jornal ou banca de revista, eu falo simplesmente banca. E o que isso tem a ver com a literatura infantil, a gente chega lá mais pro final do vídeo. Lembrando que muita coisa que eu vou falar aqui, vai ter muita gente aí na casa dos seus 20 anos que não vai saber do que eu tô falando, porque faz mais parte da minha geração, né? Bom, e por que eu vou falar sobre banca de jornal? A banca de jornal, na verdade, é uma coisa tão comum, assim, que faz parte do nosso cotidiano. A gente indo para qualquer lugar, a gente passa por uma, mas a gente nem sempre a gente percebe como ela está presente no nosso cotidiano e como ela esteve presente na minha vida desde a infância até os dias de hoje. Então vou começar falando lá de trás, né, de quando eu era criança, que eu sou de uma cidade pequena, né, eu sou de uma cidade do interior, que é uma cidade em que a gente não sabia o que era shopping, né, eu vinha saber o que era shopping center quando eu já era adolescente. E pra gente que vivia numa cidade do interior, a banca de jornal era uma verdadeira alegria, né? Representava o que eu acho que a loja do Solzinho hoje representa para a criançada de hoje, né? Bom, primeiro que era lá que a gente encontrava os gibis de todos os tipos, né? Turma da Mônica, Tio Patinhas. Pra falar a verdade, eu fui uma criança que não li muito gibi, porque meu pai era foi professor de língua portuguesa, né, no ensino médio, e minha mãe foi professora de história. Eles sempre estimularam a gente a ler, sempre tinham muitos livros em casa, mas eles não gostavam que a gente lesse gibi. Eles tinham uma ideia ali que eu considero errada, que a criança que lesse gibi ia se acostumar àquele tipo de leitura fácil e não ia ler outros tipos de livros, não ia ler livros apenas com texto, né? Ia se acostumar aquele desenho, aquela coisa toda, e quando crescesse não ia ser um leitor de livros, né? Então não sei o que passava, eu acho que hoje eles percebem que eles estavam equivocados, porque afinal de contas é o que uma criança vai ler, ela principalmente se atrai pela imagem, né? Pelo desenho, pelo colorido. Mas em resumo, eu não fui uma criança muito de ler gibi. O que eu lia era aquilo que eu conseguia ler quando eu ia na casa dos meus amigos, dos vizinhos, e tinha os gibis em casa, porque meus pais mesmo não compravam gibis. Então eu gostava muito da Turma da Mônica, mas o meu preferido de todos os tempos foi o Recruta Zero, que atualmente as bancas de jornal voltaram a reeditar. Bom, outra coisa que fazia a alegria da criançada naquele tempo eram as bonequinhas de papel, né, das meninas principalmente, e os álbuns de figurinha. Eu lembro que naquele tempo ainda os álbuns de figurinha eles não eram autocolantes. A gente precisava colar com cola, assim, no dedo mesmo, né? Quem lembra da cola tenaz ali, tampinha vermelha e tampinha azul? Então era na ponta do dedo na cola tenaz, porque não existia nem aquela cola de bastão. E eu lembro que eu tive a alegria de completar 2 álbuns, né, que foi o do Hanna-Barbera e foi um tal de um álbum chamado Paulistinha, que foi uma iniciativa do governo estadual de São Paulo, que equivalia ao nosso nota fiscal paulista, né, para arrecadar ICMS. Eles fizeram esse álbum Paulistinha, quem conseguisse preencher ganhava um prêmio, né, isso tinha um negócio de arrecadar a nota fiscal, né. Quando você pedisse nota, você ganhava as figurinhas do Paulistinha. E eu consegui preencher 2 álbuns, um do Paulistinha e um do Hanna-Barbera, que foram os únicos que eu consegui completar na minha vida toda, né? Porque na época que tinham esses álbuns, meu pai era professor e os alunos, eles davam antes de começar a aula, ele colocava lá na lousa as figurinhas, os números das figurinhas que estavam faltando. Então os alunos sempre trocavam com ele ou mesmo davam, né? Bom,
depois disso ele largou o magistério, né? Ele partiu para outra coisa e acabou que depois disso eu nunca mais consegui preencher álbum nenhum. Até consegui o Amaré, mas sempre ficava faltando ali umas 15, 20 que você só comprava e nunca completava. E como eu estava falando, as bonequinhas de papel, que eu acho que a geração de hoje, dos 20 anos, não sabia o que era, né? Bom, outra coisa assim, que eu acompanhei, mas isso era mais assim, a minha mãe, minhas tias, minhas avós, eram as fotonovelas. Elas eram fissuradas em fotonovelas. O que era a fotonovela? Era uma história como se fosse uma HQ, só que era com foto de pessoas, né? Então realmente aquilo era muito brega, mas eu gostava de ler. Então geralmente eram histórias muito açucaradas, muito melosas, né? Sempre terminava com um final feliz. Aquilo lá realmente era muito cafona, mas eu gostava bastante de ler aquilo. E a banca de jornal, ela tinha coisa ali para a família toda, né? E de todas as idades. Eu lembro que meu pai, ele sempre comprava aquela revista Placar. Eu acho que hoje nem tem mais a Placar, acho que é a Lance de hoje, né? E a minha mãe, que sabia costurar, ela comprava uma revista chamada Manequim, que tinha os modelos de vestidos e tinha aqueles moldes que a pessoa recorta, né? Um folha de jornal, e você recortava o molde com pano em cima, colocava o pano por cima e recortava o molde e fazia o vestido, né? Bom, o tempo passou, eu virei adolescente e a banca continuou sendo um grande parque de diversão, né? Mas agora era a tal da revista Capricho, que era uma verdadeira febre na minha adolescência. Toda menina lá entre os seus 12, acho que até 17 anos, colecionava a revista Capricho, pelo menos ali no meu círculo de amizade. Era todo mês, e eu lia assim a revista Capricho de cabo a rabo, da primeira à última página, em 3 dias, e ficava aguardando os outros 27 dias do mês para a próxima revista, né? E depois a gente cresce um pouco, né? A gente já começa a ter outros interesses. Então eu tive um certo interesse ali por alguns romances de banca de jornal, né? Que hoje em dia, para mim, revista de banca de jornal me remete imediatamente à Clara do Capitu Jaleu, não tem jeito. Bom, e aí eu cresci, passei a ter outros interesses, né? Revista Cláudia, Marie Claire, revista Nova, né? Mas eu não sei, eu tenho a impressão, não sei quem leu todas essas revistas na minha época, hoje em dia eu tento abrir uma revista dessas para ler, mas a impressão que eu tenho é que é mais propaganda do que outra coisa. Eu acho que na minha época não tinha tanta propaganda assim. Hoje em dia eu acho que 80% de uma revista dessas, de qualquer uma dessas que a gente encontra na banca, é propaganda. Tanto é que eu não me animo mais a comprar revista nenhuma. Bom, mas a banca de jornal, hoje em dia, pelo menos aqui na cidade grande, elas vendem de tudo que você imagina, inclusive jornal e revista. Você encontra livros, e não só aqueles livros de romances de banca de jornal, mas você encontra livros dos mais variados temas. Você tem aquelas, não sei como é que chama, aqueles negocinhos que giram, que tem os livros da LPM Pocket, livros de bolsa, ou mesmo livros de tamanho normal, né? E geralmente num preço bastante atrativo. Eu mesmo já comprei vários livros em bancas de jornal. E também comprei miniaturas, né? Miniaturas em chumbo, né? O Batatinha, que eu gosto muito. O Jack, o Estranho Mundo de Jack, que eu adoro esse personagem me fez ficar fã do Tim Burton. E o Recruta Zero, que eu já mostrei que eu adorava as revistas dele, tá? E o Muttley, que é um personagem também que eu gosto bastante, do gibi do Hanna-Barbera que eu colecionava, e eu conheço uma pessoa muito parecida com o Muttley, tá? Bom, agora o que a banca de jornal tem a ver com o nosso assunto principal, que é criança ou literatura infantil, é que nas bancas de jornal a gente encontra verdadeiras pérolas de livros infantis, tá? Um que foi lançado há cerca de 1 ano, eu acabei comprando todos, mas eu não gosto muito,
é essa coleção Clássicos Disney para ler e ouvir. Então ela vem com um CD, tá? Que é um áudio, e tem a historinha. Eu comprei para minha filha na época para ler. Minha filha estava com 4 anos, mas eu confesso que eu não consegui fazer com que ela se empolgasse tanto com essas histórias, tá? Pelo menos não para eu contar para ela, com exceção apenas da Branca de Neve e da Cinderela, que é aquela que ela mais pede. Mas eu acho que se a intenção para uma criança em que você vai na hora de dormir contar uma história, eu acho que essa série aqui não é muito boa, porque o texto ele é um pouco extenso, tá? Parece que não, mas ele é um pouco extenso, ele demora um pouco para você contar, e ele não está sendo contado de maneira muito clara, muito atraente para a criança. Então eu percebo que enquanto eu estava contando, ela se dispersou muitas vezes. Eu acho que ele está mais indicado para criança um pouco maior, que já está começando a ler, porque ela acompanha o áudio. Inclusive ele sugere que a criança acompanhe a leitura enquanto ela está ouvindo o áudio. Até ele dá um sinal lá de que quando você ouvir uma campainha é para virar a página. Então é bem legal, porque as crianças gostam bastante de todos os personagens da Disney, mas eu acho que é para criança que está começando a ler sozinha, tá? E tem a série toda, né? Branca de Neve, Cinderela, Pequena Sereia, Bambi, todos os personagens da Disney. Agora, uns livros que eu achei na banca e que eu comprei, o que eu achei, mas eu me arrependi de não ter comprado toda a coleção, foi esse livrinho aqui que é da editora Salvati. Então, ele tem uma proposta de criar um visual da letra, né? Isso sim, eu acho que serve para criança a partir de 4, 5 anos, que é a idade em que elas estão começando a conhecer as letras e os números, para ela começar a visualizar melhor, a fixar melhor a letra. Então, eu não sei como que chama a autora, eu vou deixar o nome aqui embaixo. Inclusive eu tentei pesquisar na internet qual que é a nacionalidade dela, eu não consegui, tá? Mas é aqueles nomes impronunciáveis que tem, sei lá, 1, 2, 3, 4 consoantes antes de uma vogal, tá? Não sei se vocês estão enxergando aqui. Eu dei uma pesquisada na internet, tem vários livros dela na estante virtual, e parece que o best-seller é justamente o que eu não tenho, que é o da letra A, de Anaconda. Então, por exemplo, então aqui R de rato. Aí ele vai fazer uma historinha, tem o M de marmota, L de leão, Q de quetzal, que deve ser um pássaro que tem lá na região em que ela vive, né, que eu não conhecia, eu mesmo não conhecia. E tem a série de números também. Então, 8 braços, tem o polvo, era uma vez um dragão. E tem esse aqui que eu achei interessante, que fala sobre alimentação, né? Os alimentos e a saúde. Isso aqui vai falar da importância de vários grupos alimentares, alimentação saudável. Isso aqui é bem educativo, tá? E esse outro que eu comprei, que é o B de barracuda. Então, só para mostrar mais ou menos, ele é muito bem ilustrado, tá? E é tudo feito, vocês podem perceber que assim, a letra que ele quer ensinar, que ele quer memorizar, é sempre grafado em destaque, né? Em vermelho, no caso aqui. E é tudo em versinho rimado, tá? Vou só ler aqui para vocês verem como que é bonitinho isso aqui. Cada marmota numa cama, feita de musgo e molhado, debaixo de mantas bem quentinhas, um olho aberto e outro fechado. De manhã, antes do sol nascer, com muito amor e músicas animadas, papai e mamãe marmota acordam as marmotinhas mimadas. As irmãs eram diferentes em tudo. A maior meditava e nem se percebia. A menor era medrosa e muda. A do meio era alegre e mentia. Bom, então assim, realmente é muito bonitinho. Eu tô lendo rápido, mas lógico que para criança você vai ler mais devagar, né? Essa aqui da barracuda eu achei muito legal, tá? B de barracuda. Em meio às águas azuis, recifes e corais, na bela e rica costa brasileira, vivem muitos animais, caracóis, badejos e baleias zombeteiras.
De repente, à beira-mar surge uma criatura bonita. Era a barracuda Benedita, que veio seu banho tomar. Então, lógico que foi adaptado, né? Benedita, costa brasileira. Essa autora, eu não sei de que país que é, mas tem a adaptação dos versos por um outro autor, né? Adaptando para o nosso meio aqui. Então, assim, eu andei olhando, tem vários exemplares na estante virtual. Engraçado que eu olhei alguns preços lá, R$24. Eu lembro que eu paguei na banca R$14,90, lacrado, tá? Deixa eu ver aqui o L de Leão, também bem bonitinho. No meio ele vem com um suplemento de atividades. A maioria, acho que minha filha perdeu, acabou fazendo. Mas é alguma atividade assim daquele que você faz um desenho ligando os pontos ou de pintar, né? O dos números são bem legais, tá? Então essa daqui é a que minha filha mais gosta, que era uma vez um dragão, que vai falar sobre uma princesa presa numa torre, que é aquilo que as crianças, as meninas mais gostam, né? Só existe, sempre destacando aquilo que é o tema, no caso o número 1, né? Só existe uma terra no céu sempre a rodar. Um sol brilha de dia, de noite só tem um luar. Então aí vai falar, era uma vez um dragão que raptou uma princesa atrás do monte no castelo. Um ano ficou presa. Então tá lá a princesa no alto de uma torre. Então aí ela tem um vaso que tem uma única flor. Então é isso, é bem bonitinho, tá? E aí no fim tem o príncipe, que se chama Único, que vai conseguir salvar a princesinha ali das garras do dragão, né? Dando um peteleco no nariz. Ela dá muita risada com isso. E no fim ele vai, você pode brincar com a criança, né? Então assim, aqui ó, tem um rabo, o leão tem um rabo, aqui ele tá segurando um martelo, existe apenas um sol, aqui e assim vai, né? Então é meio que, é bem lúdico para você contar a história para a criança e no final fazer ela fixar um número ou a letra ou falar de uma boa alimentação. Então aqui, muito legal, me arrependi de não ter comprado os outros, eu vou ver se eu encontro por um preço mais em conta, depois com mais calma na estante virtual. Então é isso, tá? Eu queria compartilhar com vocês assim, qual foi a importância das bancas de jornal na minha vida, né? Quero inclusive dedicar esse vídeo ao Mudinho, que na minha cidade era o dono de da banca do meu bairro, que era mais querida, né? Então a banca do Mudinho, quem for da minha cidade ali, que era perto da curva da galinha, vai saber do que eu tô falando. E é isso, gente, deixem aí seus comentários aí falando, contando pra mim o que atrai vocês numa banca de jornal, né? De que forma a banca de jornal, ou simplesmente a banca está presente na vida de vocês. Vou querer saber e vamos conversar, tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!